E principalmente quem que é buscador, quem quer se desenvolver, crescer como ser humano, crescer na espiritualidade e também para quem é terapeuta, né? Que são conhecimentos fundamentais, principalmente quem é terapeuta vibracional. Então, o objetivo aqui é trazer cada vez mais conhecimento para embasar vocês. Vocês querem comentar alguma coisa? Como é que foi a sessão da semana passada? O que que vocês sentiram, né? Para quem participou. Alguém gostaria de... Oi, Cris, Oi, tudo bem? Eu tudo. queria, eu queria compartilhar como que foi a minha semana. E eu acho que é interessante, porque eu até conversei com a Angelina sobre isso. Todas as vezes que eu faço uma sessão de Tameana, eu sinto todas as energias do meu ambiente movimentando, sabe? Então, assim, desenvolvi nessa semana uma característica ruim que eu percebi que eu precisava mudar. E eu sei que é em decorrência da Tameana, sabe? Porque sabe quando uma característica sua precisa mudar e aí você eleva o nível vibracional dessa característica até que ela se torne insuportável? Aí você tem uma mudança. Foi isso que aconteceu comigo essa semana. Ela vem para a tua cara, fica no teu nariz. É, Exatamente isso. A Tamiana, às vezes, traz coisas desconfortáveis para você enxergar e começar a mudança. Ah, que maravilha! sim, foi isso. Obrigada. Então, gratidão por compartilhar. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Então, é só abrir o microfone e falar, assim, falar para a gente o que, que vocês estão experimentando. Também, se não precisa, se quiserem, pode ser depois, tá? Bom, enquanto que a gente está chegando aqui, o pessoal está entrando na sala, eu vou me apresentar porque tem pessoas que ainda não me conhecem, né? Meu nome é Cristina Micalquenas, eu sou psicóloga, venho assim lá de trás, sempre ligada a esse autoconhecimento, já trabalhei com tarô, já estudei muito astrologia, trabalhei mais de 10 anos com terapia corporal e massagem, porque o corpo fala muito com a gente, né? Então, o corpo não mente. E o corpo dá um monte de indícios para a gente entender o que não está legal na vida da gente, né? Então, eu fui para essa linha. E cada vez mais eu gosto de estar me aprimorando. Qual que é o objetivo de ter criado essa família galáctica? O objetivo é começar a trazer mais conhecimento para todas as pessoas. E conhecimento que é desvinculado de religião, de crença, de tudo isso. É conhecimento das coisas que acontecem a nível real, não só a nível físico daqui, mas como das outras multidimensionalidades. E hoje eu vou falar um pouquinho dessa coisa de multidimensionalidade para vocês entenderem. E as pessoas confundem multidimensionalidade com espiritismo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sendo que as pessoas espiritualistas estudam mais rapidamente essas coisas do que uma pessoa de uma religião tradicional. E os pleiadianos, quando que a gente pergunta, no planeta de vocês tem religião? Aí eles falam, não, a gente já passou disso, não existe religião, mas existe Deus, existe todos esses seres de luz, como Jesus, Buda, Maomé, Krishna, todos eles são grandes avatares, todos eles são grandes seres de luz que vieram aqui para o planeta e eles trouxeram muito conhecimento. E todo esse movimento que está acontecendo de mudança aqui no planeta, essa mudança de consciência, para a gente sair dessa cabecinha pequenininha infantil que nós temos, por uma consciência mais elevada como ser, que não está assim focado no seu próprio umbigo, mas como um ser que está focado
na comunidade, na sociedade, então eles falam, olha, não existe religião, mas existe Deus. E o que é Deus? Onde a gente encontra Deus? Deus é o quanto amoroso que está em cada partícula, cada nanopartícula do universo, em cada quantum. Isso é Deus. Então, para as moléculas, de repente, olha, aqui é o controle do meu ar-condicionado. Para as moléculas ficarem coesas, grudadinhas, existe uma energia que é uma energia amorosa, de coesão, que traz junto. Então, quando a gente começa a estudar um pouco mais a fundo a física quântica, você vai começar a entender um monte de coisas que você fala, meu Deus do céu, isso eu achava que era religião, mas não é. Muitas pessoas confundem coisas de espiritualidade e religião por falta de conhecimento, por ignorância. Então, aqui eu quero trazer assim, vamos desvendar um pouco tudo isso, vamos desmistificar muita coisa, porque muita coisa está sendo mistificada. Mesmo nesse momento que a gente está indo mais para a espiritualidade, tem muita gente que está mistificando muita coisa. E o objetivo agora é a gente começar a desmistificar, tirar os véus da ignorância, os véus daquelas crenças limitantes, e a gente enxergar as coisas como elas são, de maneira muito mais simples. Então, tem muitas pessoas que ainda estão pensando, nossa, o ser humano é o melhor, o ser humano é o centro do universo. Nossa, não existem outros seres, nós somos os melhores. Aí a gente olha para o céu, aí a gente vê aquela abóboda celeste cheia de estrelas e planetas. Será que não existe vida além daqui? Será que não existe mais seres muito mais conscientes? E se olhar para nós, vamos olhar para nós de uma maneira assim, nua e crua. Olha o que o ser humano faz. O ser humano não sabe lidar com as próprias emoções. Recebe uma fechada no trânsito. Alguém fala alguma coisa para você que você não gosta. Você já tua emoção já fica totalmente descontrolada. Isso é fato. Acontece comigo. E acontece porque nós temos, na parte mais central do nosso cérebro, que é chamada o cérebro reptiliano, aquele mecanismo de ação e reação. E era um mecanismo muito primitivo que os animais têm para sobreviver. Se você está lá na floresta e vem um leão, o que você vai fazer? E você é um bichinho pequeno. Você vai brigar com o leão? Não. Você vai fugir. Então, esse mecanismo é ou ataque, tá? Se eu sou, de repente, um tigre e veio um leão, ou, tá, dois grandões, de repente eu tenho chance de atacar. Então, a gente às vezes ataca para se defender. E vocês não fazem isso no dia a dia? A pessoa veio com uma coisa e você vem com um monte de raiva em cima dela. Vem com unhas e dentes para atacar a pessoa. Mas, na realidade, o que você está fazendo? Você está se defendendo, porque você não sabe ainda lidar com isso. Ou você foge. Quantas vezes aí não sei lidar com isso? Então, eu vou fugir. E esse mecanismo de fugir é uma coisa que a gente usa muito, e usa muito com as nossas emoções. Não sei lidar com isso, eu não vou ver. Eu vou enfiar debaixo do tapete, ou eu vou fugir. Eu vou ver série na TV, eu vou conversar com as pessoas na rede social, eu vou fazer uma outra coisa, eu vou ver música, eu vou beber uma cervejinha, vou tomar um vinho, vou fumar um, para não ver. Então, você vai jogando para o inconsciente, para um tanque, e fica guardado, como se fosse assim um tanque de emoções reprimidas. Esse tanque de emoções reprimidas,
que gera todo esse problema da gente. A gente não sabe lidar. Eu gravei essa semana um vídeo começando a ensinar a gente a lidar com essas emoções. Tem aqui no canal, tá? A questão das emoções. A gente não sabe lidar com elas. Então, nós somos um ser ainda muito primitivo, um ser que é agressivo. Se a gente vê uma barata, um inseto estranho, você vai lá, pá, e mata. Você não quer saber se isso faz parte do ecossistema nem nada. A gente tem medo da coisa estranha, esquisita. Então, e a gente também, olha quanto que a gente polui a terra, destrói a terra. A gente não sabe ser um ser ainda ecológico, não sabe ser um ser minimalista que usa os mínimos recursos para ter o máximo. Então, nós somos crianças saindo do maternal. E o Juan Manuel Giordano, que canalizou a Tamiana, e a Tamiana foi canalizada de seres de quinta dimensão, que são os pleiadianos, que vieram de outros planetas da constelação das Pleiades. Na semana passada, no vídeo, até falei um pouquinho deles, tá? Quem quiser depois assiste a semana passada. Então, esses seres estão ajudando a gente e eles querem que a gente cresça e amadureça para a gente aprender a lidar com as emoções como seres decentes que vão parar de ser raivosos, parar de ser agressivos, parar de fazer guerras, destruir, machucar. A gente ainda come animais. Isso é muito primitivo. Eu ainda como animais. Eu estou me trabalhando nisso. Não vai ser uma coisa que você vai ter que parar do dia para a noite. Eu já tenho a consciência que isso não é legal, mas ainda não estou conseguindo fazer. Mas eu diminui muito. Só como estritamente necessário quando eu sinto que meu corpo está precisando de uma proteína animal, tá? Mas não existe certo e errado. Nós precisamos reconhecer esse certo e errado dentro da gente e se respeitar e fazer no nosso ritmo esse processo. E cada um de vocês tem um ritmo. Não adianta ser assim, não, tem que ser para ontem. Não é para ontem, é um ritmo. E essa transição planetária, gente, são uns 30 anos pela frente, não é de hoje para amanhã. Vão ser vários eventos, várias coisas que vão acontecer devagar para a gente começar a mudar. Só que a gente tem que começar a pensar, tá? O que eu posso fazer melhor hoje para mim, para minha vida e para tudo que está em volta? E a Tamiana é uma técnica que ajuda a gente, por quê? Porque ela aumenta a nossa frequência, nossa vibração. A Tamiana vai subindo a frequência. Na semana passada, eu mostrei essa tabelinha. Deixa eu ver se eu tenho aqui facinha para mostrar para vocês essa tabela. Pronto. Quem criou essa tabela foi um psiquiatra americano chamado Dr. Hawkins. Ele mediu, através de teste muscular, a frequência dos sentimentos e das emoções. Olha, e ele fez uma tabela de frequência. Então, de 0 a 1000, tá? 0 é aqui embaixo e 1000 é lá em cima, a maior frequência. Se a gente olhar aqui embaixo, olha, vergonha 20, culpa 30, apatia 50, tristeza 75, medo 100, desejo, cobiça, inveja 150, 125, raiva 150, orgulho 175, coragem, agir com coração 200 e neutralidade 250. O que é a neutralidade? É a vibração do planeta Terra. Essa é a neutralidade, tá? Então, a gente precisaria viver do 250 para cima. Mas repara, olha a vida de vocês.
vocês transitam aqui embaixo muito mais do que vocês transitam em cima, principalmente nesse período. Então, quando você começa a subir, olha, disposição 310, disposição quando, olha, estou a fim de fazer alguma coisa, e não importa se é você ir, estou a fim de fazer uma comidinha gostosa para minha família, estou a fim de arrumar meu armário, estou a fim de dar uma aula, estou a fim de fazer alguma coisa, disposição. Aceitação, 350, quando você começa a aceitar até as tuas sombras. Olha que depoimento lindo que a gente já teve agora no início aqui da aula. A sessão de Tamiana fez ficar mais exacerbado, mais na minha cara aquilo que eu tenho que mudar. E eu estou aceitando isso. Você já começou a vibrar em 350 na hora que você aceita. Razão, mas essa razão é aquela razão de clareza mental, quando você tem a clareza mental, para você ver as coisas sem crenças, ver as coisas do jeito que elas são. Você está na razão, os cientistas vivem muito aqui na razão. Amor, 500. Alegria, 540. Você viu? A alegria é mais alto que o amor. Olha que legal. Então, muitas vezes, quer sair aqui de baixo, você não tem que, às vezes, eu não consigo entrar no amor. Entra na alegria, vai ver comédia, desenho animado, vai dar risada. Quando você dá risada de uma coisa, aquele sentimento que estava aquele bolo aqui dentro, não muda. Não dá uma sensação, passou, porque você deu risada. A paz, 600. De 700 a 1000 são seres iluminados. Jesus é um dos nossos maiores seres iluminados. Ele está em 1000, Jesus. Aí nós temos Buda, que também vem ensinar muita coisa. Nós temos Maomé, que vem ensinar muita coisa também. Todas as religiões, a origem foi muito linda, mas os humanos vão deturpando, falando, isso pode, isso não pode, isso é proibido, isso não é proibido. Repara, quando Buda veio aqui, Buda não queria que ninguém fizesse uma religião, porque é uma filosofia de vida. Então, ele próprio falou, não, isso não é uma religião, isso é uma filosofia do viver. Eu não considero o budismo uma religião, eu considero uma filosofia de viver bem. Então, existem todos esses seres, trouxeram luz para o planeta e trouxeram exemplos para a gente seguir. A gente segue ou a gente fica, de repente, é um espiritualista de carteirinha, ou um religioso de carteirinha. Não, eu vou na missa todo domingo. Será que eu sou um bom cristão? Ou vou no culto todo domingo? Ou será que no dia a dia as minhas ações é que vão demonstrar quem eu sou? Então não adianta a gente botar da boca para fora, a gente tem que ser aqui dentro, tá? Exatamente. A Leda falou que esse nível de vibração pode ser verificado por pêndulo. A Vanessa também, outro dia estava falando comigo, diz, quem trabalha com radiestesia, nossa, o pêndulo, você consegue medir, e é muito legal. Então, o que a Tamiana vai fazer? O que todas essas terapias vibracionais fazem? Vão ajudar você a sair aqui de baixo para chegar aqui em cima, tá? E aí, uma outra coisa muito importante, que a gente vai ver durante essa aula, e vocês vão entender a tal da lei da atração. Por que que ela funciona e por que muitas vezes ela não funciona. Tá? Então, deixa eu tomar um gole d'água. Gente, bebam muita água. Então, agora a gente vai entrar na parte mais teórica da aula. Pode ser um pouquinho chatinho, que a gente vai ver um pouco de química, de física, a gente vai relembrar um pouco aquilo do colégio, e vocês agora vão poder até agradecer os seus professores, porque vocês tiveram essas aulas, que estão embasando um conhecimento que vocês vão usar agora como terapeutas, ou como seres que vão se transformar com técnicas vibracionais
mais de ponta, eu posso dizer, mais novas. Gente, bebam muita água. E depois nós vamos ter um momento para perguntas e no final nós vamos fazer a nossa sessão de Tamiana, tá? E hoje a sessão vai ser diferente, então eu vou variando cada vez as sessões. E na sessão de hoje, nós vamos dedicar toda a energia movimentada para aquelas pessoas que perderam tudo no Rio de Janeiro, na Bahia, em vários locais, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, está acontecendo um monte de catástrofes. Estão acontecendo, assim, inundações. E isso já foi até previsto. E nós estamos entrando numa conjunção astrológica de Júpiter com Netuno. Júpiter é o planeta da abundância, grande quantidade. E Netuno é o planeta da água. Então, nós vamos ter grande quantidade de água. Nós precisamos saber isso. Depois a gente tem que ficar mais atento, tá? Ah, nossa, eu estou morando num local meio de risco, vou ficar um pouquinho mais atento. Ou de repente, nossa, tá na hora de eu limpar a calha da minha casa. Está na hora de eu olhar o meu telhado, porque senão eu vou ter goteira, vai encher minha casa por dentro. Nossa, o muro aí está meio bambo, deixa eu olhar. Então, são coisas que a gente pode começar a fazer. A gente sabe que vai ser um ano molhado. Ah, na hora de chuva, será que vale a pena eu estar dentro do carro em um local que inunda? A gente pode usar a inteligência para fazer diferente, tá? Então, agora, a partir de agora, vocês anotam as questões, gente, para me perguntar depois. Então, eu vou dar direto. Vai ter alguns vídeos que nós vamos assistir durante esse percurso, mas tudo isso eu estou organizando de uma maneira para vocês entenderem como que um terapeuta de Tamiana ou de qualquer outra técnica vibracional entende esse funcionamento, tá? Então, hoje nós vamos falar de energia, multidimensionalidade e física quântica. E vocês entenderam por que com aquela tabelinha de energia, que é isso que a gente faz em qualquer terapia vibracional. A gente sobe a energia da pessoa, para a pessoa conseguir modificar padrões, comportamentos, crenças e emoções de baixa frequência. E vocês também vão perceber que todas essas coisas de baixa frequência atraem coisas da mesma frequência para você. Mas eu quero começar, antes da gente falar de frequência, eu vou passar um videozinho, pode ser que alguns de vocês já viram, chamados Dr. Quanto na Planolândia, que a gente começa a ter uma sensação e entender melhor para que é essa coisa das dimensões. Nós vivemos na terceira dimensão, mas existe a quarta, quando a gente morre, deixa o nosso corpo, o nosso espírito vai para a quarta dimensão. Depois, existe a quinta dimensão, sexta, sétima, e tem dimensões que você pode ter o físico e dimensões que não tem o físico. Tipo, um pleiadiano ele tem um corpo físico de terceira dimensão, só que a cabecinha e o coração dele já vibram numa quinta dimensão. A gente aqui na Terra, nós somos da terceira dimensão e nós estamos indo devagarinho para a quinta dimensão, para uma cabecinha um pouco mais ampla, tá? Então, tá o vídeo aqui para vocês. Lindo, né? O quanto nossas crenças seguram a gente nessa dimensão 3D. A gente só acredita que tem isso. Por ignorância, a gente ignora o fato. Agora, a gente está tendo acesso a muito conhecimento. Então, quanto mais acesso, mais a nossa mente se abre para sair de crenças limitantes. Você viu a Bolinha falando lá? Nossa, é proibido falar acima e abaixo de dimensão. É proibido. O povo daqui não aceita isso. Vocês já ouviram muitas vezes isso acontecer.
E, às vezes, certas religiões e crenças muito assim, sabe, fechadas, impedem a pessoa de abrir por realmente controle. Como que eu falo? Jesus, cristianismo é uma coisa, religião é outra. A religião é organizada por seres humanos e tem toda uma questão de poder atrás. A religiosidade vem da palavra religare, significa eu me religo à minha essência divina, que é isso que as religiões deveriam fazer, e não ser isso que hoje em dia elas são. Algumas são muito legais, e outras não, e depende muito do local, das pessoas e tudo mais. Então, na hora que a gente se dispõe a sentir essa energia que vibra a mais, sair daqui para subir para níveis superiores, a gente vai experimentar uma coisa diferente. E só experimentando que você vai entender o que é. Lembra na hora que ele puxou aquele círculozinho e o círculozinho virou uma esfera? E ela falou, nossa, existe algo mais. Então, a Tamiana, ela cria essa experiência para você. E aí, você pode experimentar esse algo mais. E é muito interessante essa experiência, tá? Então, vocês viram que a dimensão existe. E a gente ainda está muito, sabe, fechadinho. Eu digo até por mim mesma. Só quando que eu começo a experimentar momentos que eu desgrudo do meu corpo, e todo mundo desgruda do corpo, numa sessão de relaxamento, quando vai dormir. Todo mundo desdobra quando vai dormir. Animal, ser humano, todo mundo. Então, todo mundo consegue, tem um espírito, não dá para dizer que tem um espírito, está vivo, está fazendo esse corpinho andar, é que tem um espírito vivendo aí dentro, e o espírito é que comanda a carne. Como que eu falo? Nós somos aqui, esse corpo, um robô orgânico que o espírito controla, e o espírito não está nem aqui, porque o espírito é maior do que esse corpício, tá? O espírito está em alguma outra dimensão controlando esse corpo. Muito louco isso, né? Como aquele círculozinho não acreditava que era uma esfera. Só na hora que ela experimentou, existe mais coisa. E na hora que você começa a experimentar, começa a quebrar os paradigmas. Fala, tá, se existe mais coisa que eu experimentei agora, será que não existe muito mais? Então, essa ideia da gente tirar esse véu da limitação para a gente experimentar algo mais. Na Tamiana, nós vamos trabalhar com 3 coisas. Sons, são vibrações. Símbolos, são desenhos, códigos, que também tem uma vibração, que a gente fala a vibração da luz. Porque, lembra, assim, você desenha um símbolo, é uma forma, a forma também vibra. Então, tudo isso está aqui dentro. E é interessante a gente saber, né? Tá. E aí, como isso funciona? Luz é informação. Então, luz, a gente não usa fibra ótica para receber os impulsos da televisão ou da internet. É através de luz, que vai passando numa fibrinha bem fininha e vai quicando assim na borda dessa fibra ótica até chegar na gente. Então, isso é tecnologia, gente. Imagina só, naquela época dos índios. Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, chegou aqui no Brasil e ele tira do bolso um celular, um aparelhinho desses.
os índios não vão nem entender o que é isso, e ele vai falar com alguém. Então, antigamente, toda essa coisa de internet, e a internet é nova. Há 30 anos atrás, vocês não sabiam o que era isso. Não, vocês até sabiam, a internet veio um pouquinho antes, né? Mas assim, há 50 anos atrás, isso não existia no planeta. E agora existe, ninguém vive mais sem isso. E a gente usa essa informação direto, né? Energia. Energia é aquilo que pulsa, que vibra. Então, tudo é vibração. E uma vibração afeta a outra vibração. Imagina assim, você pega e dá uma cotovelada na pessoa que está do lado. Essa cotovelada foi um impulso de vibração. Aí a pessoa, ui! Ela sentiu a vibração. E nós emitimos vibração. Nós emitimos um campo eletromagnético. Então, nós afetamos os outros nos afetam. O que a gente sente e pensa afeta, gera esse campo, que reverbera em volta nas coisas. Então, coisas chegam próximas e outras coisas não chegam próximas. Por quê? Por afinidade. Então, a energia funciona através de afinidade, semelhante atrai semelhante, gente. Então, se você vibra amor, você vai vivenciar muita situação de amor. Se você vibra prosperidade, abundância, você vai vivenciar abundância, vai ter mais. Se você vibra medo, você vai viver situações de medo. Se você vibra raiva, você vai viver na raiva. E isso tudo um interfere no outro, tá? Bom, tem uma coisa chamada simática, que é um estudo das ondas vibratórias do som. Não sei se você já viram. Eu vou passar um videozinho para vocês verem que legal, tá? Então, olha, quanto mais alta a frequência, mais sofisticado vão sendo os desenhos. Quando mais nós vamos elevando a nossa frequência vibratória, mais nós vamos acessando coisas mais sofisticadas, um conhecimento mais difícil, mais complicado. E uma coisa que eu percebo, quanto mais eu recebo sessões de Tamiana, que eu sou apaixonada por isso, que é uma coisa assim que eu vi que, nossa, ganhou para mim de todas as outras técnicas que eu já tinha recebido e aprendido. A minha mente vai ficando mais aguçada para eu aprender mais e entender mais as coisas. Então, por isso que é interessante, eu dou uma aula para vocês e faço uma sessão. Então, o que a gente está fazendo? A gente está mudando o nosso padrão vibratório para você conseguir assimilar melhor tudo isso. Tá? Então, legal, né? Então, olha, depois eu vou colocar no grupo toda a lista desses vídeos para vocês. Fiquem tranquilos que eu vou colocar o link de cada vídeo do YouTube, porque é interessante vocês terem, e principalmente vocês que dão aula. É muito interessante todo esse material. Ajuda o aluno a aprender cada vez mais. Tá? Tá? Então, olha os desenhos, os padrões lindos que formam. E por que a gente vai começar a estudar um pouco física quântica? Lembra que eu falei lá no início sobre Deus, sobre amor, sobre que na quinta dimensão as pessoas percebem o quanto evoluído é uma pessoa, com quanto de amor que tem dentro de cada partícula do ser dela. Então, a gente tem que começar a estudar um pouco, porque nós vamos trabalhar com vibração, com frequências, com partículas. Então, o quanto é a melhor quantidade de matéria. Então, a física quântica
É a física das partículas pequenas, das coisas pequenininhas que a gente não vê. Então, por isso que é importante a física quântica em tudo isso. Bom, vamos voltar um pouco lá para a escola, gente? Lembra daquelas aulas de química que você teve? O átomo, isso é o átomo. O átomo tem um núcleo e tem os elétrons que ficam girando aqui. Então, qualquer coisa de matéria é formada por moléculas. A molécula é um agrupamento de vários átomos. E o átomo é composto do núcleo central, com os prótons e nêutrons, e dos elétrons que ficam girando nessas camadas. Só que não é bem assim, certinho. Olha, tá mais assim para esse desenho aqui de baixo. É meio caótico e aleatório que a gente não tem muita certeza. Os cientistas não sabem exatamente onde os elétrons estão. E vocês já ouviram falar do salto quântico, que é quando o elétron salta de uma camada para outra. Então, ele pode subir de camada ou descer de camada, tá? E toda vez que ele muda de camada, se ele sobe, ele está consumindo energia. Se ele desce, ele tem que soltar energia para cair. Então, é uma energia luminosa, tá? Tem um videozinho aqui, também bem legal, que eu vou passar para vocês entenderem um pouco isso. E a gente precisa entender isso também para entender a multidimensionalidade. Porque quando um elétron salta de uma camada para outra, aonde ele vai? Aonde ele está? Ele desapareceu? E já fizeram experimentos pesando. E, de repente, ele sumia e depois ele reaparecia. Então, existe esse universo multidimensional que ainda nós somos meio ignorantes, não sabemos muito, os cientistas já estão sabendo um pouquinho mais do que a gente. Então, vocês estão vendo que isso não tem nada a ver com religião? Que isso tem a ver com ciência? Lembra lá atrás, antigamente, lembra que a Terra era plana? Na época do descobrimento, que eles achavam que o barco ia cair na pontinha, não dava para ir até as Índias ou até o outro lado, porque o mapa acabava. E depois descobriram que a Terra era redonda e muitos deles foram presos e queimados na Inquisição porque a igreja não aceitava isso. Olha, isso tudo é o não saber, é o ignorar um conhecimento. Hoje em dia, as pessoas sabem que a Terra é redonda, é fácil, só olha para o céu, você vai ver tudo arredondado. E os astronautas saem e veem a Terra redonda, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês esse outro videozinho curto. Ele é mais técnico, né? Mas vai relembrar vocês as suas aulas de física e química. E vocês vão poder agradecer ter tido esse conhecimento, porque quem é terapeuta e está trabalhando com isso e não sabe. E quem recebe sessões vibracionais também está recebendo isso e não sabe. Vocês perceberam que a física... Olha, e isso ainda são vídeos antigos que eu estou vendo. A física está muito mais avançada. Já estão falando de entrelaçamentos quânticos, computadores quânticos, quanta coisa que ele já sabe que ainda não chegou para nós, assim, réis consumidores. Então, tem muita coisa surgindo por aí. Então, olha, eu não duvido um dia a gente fazer teletransporte. Esse é o meu maior sonho, fazer um teletransporte. Então, quando a gente faz uma sessão de Tamiana, vou pegar até os cristalzinhos aqui, ó. A gente vai usar os cristalzinhos para subir e ativar esse campo de frequência, gente. Através dos símbolos e dos sons que a gente coloca. Então, na realidade, o cristal, nós não vamos usar como a energia do quartzo, nós vamos usar como um modulador, um amplificador de energia,
esse cristal na tamiana para criar um campo de energia e subir a frequência de todos os corpos, do corpo físico, do corpo. Você colocar uma mão do lado da outra, você sente um calorzinho e sente uma coisa assim meio atrai e repele. Todo mundo consegue sentir isso. Esse é o teu corpo energético. Depois você tem o corpo astral. Depois você tem os corpos emocionais, corpos mentais, e tem diversos corpos. Nós somos como aquela bonequinha russa que vai tirando os corpos, tá? Tem um livro muito bom que eu recomendo para quem quer se aprofundar, que são Mãos de Luz, que é de uma cientista da NASA que mostra os corpos e os chakras e todos esses planos além do plano físico. E é muito legal, tá? Todo terapeuta deveria ler. Bom, então vocês estão percebendo que entender um pouco do que acontece com o átomo e salto quântico ajuda a gente a entender da multidimensionalidade do nosso ser. E agora a gente vai começar a ver mais um ponto. Então, olha, eu estou dando assim, material para vocês irem colocando no cérebro de vocês, para vocês desmistificarem as coisas e vocês terem, sabe, conteúdo e instrução para juntar as pontas e entender depois, no final, o que nós vamos conversar. Então, vocês viram o átomo, salto quântico, e vocês viram, tá, para onde o átomo vai quando que ele salta? Vai para um outro universo. Agora, algum de vocês eu sei que já viram esse experimento da fenda dupla. Outros eu sei que não viram. É importante vocês terem esse conceito também da fenda dupla e entenderem isso. E nesse videozinho do Dr. Quantum, é muito fácil entender. E aí vocês vão começar a entender a lei da atração. E por que eu manifesto isso na minha vida e por que eu não manifesto isso na minha vida. Vocês viram que legal isso? O observador pode... As coisas estão no campo. Todos os elétrons estão lá pulsando, vibrando. O observador interfere no experimento. Então, eu, como observadora, vou interferir. De repente, vai materializar de novo aquelas duas linhas. Nós somos muito, como que eu falo? Nós podemos criar coisas. Quando que a gente fala que nós somos deuses criadores, é exatamente isso. Está tudo no campo. Então, a gente cria observando. E nós não conseguimos ser observadores totalmente neutros, porque nós temos nossos pensamentos, nossos sentimentos e emoções. E nós vibramos isso. E as partículas vão se organizar de acordo com a minha vibração para eu receber exatamente isso. Então, tudo aquilo que você vibra, você interrelaciona. Então, uma das premissas básicas da Tamiana é exatamente isso. Tudo se relaciona com tudo. Tudo está dentro desse campo. Até aí, gente, como é que tá para vocês? Vocês têm dúvida? Tá dando para acompanhar? Alguém quer levantar a mão para alguma coisa, para alguma pergunta? Tá dando para acompanhar? Não tá sendo muito louco? Tá queimando o cérebro de vocês? Como é que tá? Cris, tá me ouvindo? Tô. É a Leda de Volta Redonda. Oi, Já conhecia você através de outras tamianas que seguem você. Sim, eu tenho uma pergunta. A partir do momento que o olhar do observador modifica o evento, muda aquela situação, eu ainda não consegui compreender ou encontrar algo a respeito dessa dúvida.
Então, como anular esse olhar do observador para que a experiência prossiga e se tenha algum ponto, assim, pelo menos algumas hipóteses levantadas? Bom, no laboratório, como que eles fazem? Eles conseguiram neutralizar e não ter observador, uma sala fechada sem ninguém. E aí eles soltam todas as partículas e dá exatamente aquela coisa da código de barras, da interferência. Uhum. Quando tem um observador, um carinha olhando, aí sim influi, porque a gente tem frequência que vibra, então a nossa frequência bate. A gente consegue neutralizar, a gente consegue modificar, não digo neutralizar, mas modificar como? Mudando nossa frequência vibratória, mudando nosso tipo de pensamento, mudando nosso tipo de sentimento e mudando nossas ações, atitudes e comportamentos na vida. Através disso, a gente modifica. Entendi. Por que essa preocupação? Quando estamos em consultório atendendo, seja a técnica que for alguma pessoa, você está ali num campo vibracional e está observando, e esse olhar de observador, evidentemente, também vai modificar aquela energia. E, às vezes, quando eu corria barras de Access, que eu testava com pêndulo a vibração do Dr. David Hawkins, que eu tenho essa tabela lá na sala, então eu testava antes, corria barras e testava depois e realmente mudava, a frequência subia, aumentava, a pessoa passava a se sentir melhor. E aí, antes de avançar esses estudos, isso foi lá em 2017 para frente, eu comecei a me preocupar com essa história do olhar do observador modificar. Eu falei, caramba, você tem que estar muito plena, com uma vibração muito positiva, para estar ali, né? É exatamente isso que você falou agora, é por isso que eu estou dando essas aulas. Maravilha. É por isso que eu estou fazendo isso. Não basta ser um aplicador de técnica. Botar a mãozinha na cabeça, fazer barra, ou mexer os cristais. Não é isso, gente. O terapeuta influi muito no processo do cliente. Não tem jeito, influi. Então, quanto mais um terapeuta alinhado você for, melhor você vai alinhar o teu cliente. É uma reverberação. Verdade. E muito... agora essa sua explicação reverberou tanto que eu tive uma reação física aqui agora. Senti mesmo o corpo vibrar e aquele arrepio que a gente fala, aí arrepiou? Pois é. Então, realmente está aí, comprovado, né? Gratidão, muita gratidão por você estar aqui, por esse meu momento. Que bom, gratidão por essa pergunta, gente, porque essa pergunta, nossa, muita gente, e eu vou ampliar essa pergunta ainda um pouco mais, tá? Todos nós estamos vibrando. A gente faz terapia, a gente é um buscador, a gente está um pouco mais ligado com isso. A maior parte das pessoas não, e todo mundo está vibrando seus pensamentos e sentimentos, jogando tudo aqui que a gente chama da psicosfera. Tem a atmosfera que a gente respira e tem a psicosfera, que são essas frequências de ondas de vibração de pensamento e emoção das pessoas. A psicosfera da Terra está bem poluída, está bem complicada. Medo, agressividade, raiva, separatividade, está tendo isso de monte. Então, vocês viram os átomos e moléculas, não viram? São potenciais de acontecer. Se eu estou numa frequência alinhada com amor, o potencial de tudo aquilo acontecer o quê? Uma situação que gera amor. Se eu estou no medo, na raiva, o que acontece? Todo aquele potencial vai se manifestar em situações de medo e raiva, tá? Qual que é a grande importância de tudo isso nesse momento? E por isso que eu falo, gente, o tempo urge. E se a gente precisa começar a fazer alguma coisa agora. E começar a fazer coisas mais sérias e mais profundas. De mudar
o nosso jeito de pensar, mudar o nosso jeito de sentir, mudar o nosso comportamento e nossas ações no dia a dia. Porque essa mudança que vai fazer que o mundo ou vai para um canto ou vai para o outro. Somos nós que vamos determinar. A somatória de todos nós é que vai mostrar para que lado que a humanidade vai. Se a humanidade vai criar uma coisa mais suave para a gente passar esses próximos anos até 2050 numa boa, ou se a gente vai ter guerra, a gente vai ter catástrofe. Nossa vibração é que determina isso. E a gente pode mudar e fazer passar de modo mais fácil, gente. Cris, eu vivi um exemplo agora há poucos dias. Tem um monte de amiga minha aqui com você, elas me conhecem há bastantes anos, sabem que eu mudei um pouquinho. E eu fiz um teste, não foi por acaso, eu fiz de propósito no mercado. Fila de mercado, todo mundo fica irritado. Eu também já fiquei. Aí eu assisti um vídeo aí de um estudioso, resolvi aplicar a observação que ele fez do tipo de comentário que se faz em fila de banco, em fila de mercado, e como aquela energia vai atacando o outro. Aí tinha na minha frente um jovem na fila preferencial, que eu sou sexy quase total. Dia 26 eu fico sexy total, 69 anos. E eu ali no meu lugar e o jovem ali. Antigamente aquilo ia me irritar, o cara tá errado, blá, blá, blá. Aí vem um senhorzinho, ficou atrás de mim, eu estava com um pouquinho de compras a mais, e ele com uma sacolinha pequenininha, só com um negocinho ali. Eu olhei para ele, olhei para aquele jovem ali na frente e olhei para mim, falei, e eu percebi que as pessoas já estavam comentando. Falei, eu vou inverter isso, vou ver se isso funciona mesmo. Aí falei para ele assim, pode passar. Ele falou, mas como? Já estão na nossa frente, você ainda vai mandar eu passar? Eu falei, o senhor pode passar, porque o importante é que nós estamos aqui no nosso tempo. Pode passar. Aquilo começou a gerar aquilo bobo, uma experiência tão pequena. Começou a gerar ali um olhava para o outro começou a conversar, o jovem olhou meio assim, como quem diz, foi mal. E você sabe que estabilizou aquele burburinho, aquela coisa que já estava formando ali? Foi agora, há poucos dias, semana passada. E é exatamente isso, essas pequenas atitudes que a gente tem de, eu vou ficar com raiva ou eu posso fazer diferente? É essas atitudes que vocês estão aqui para pensar e vetar. Deixa eu começar a mudar no meu dia a dia. Se todo mundo começar a mudar coisa pequenininha, a gente muda esse percurso para toda essa transição planetária não precisar ser tão dolorida. A gente pode fazer uma transição planetária mais fácil, tá? Vai ter pessoas que você vai ver, tá? Tão assim, passando por calamidades, morrendo. Vai ter pessoas. Mas também depende muito da escolha de cada um. E é uma escolha dessas atitudes, gente. Não adianta dizer, nossa, eu sou uma pessoa boa, mas rancoroso no coração. Tem aquele tanque de emoções cheio de mágoa, ressentimento. Então, o que a pessoa vai vibrar? A bondade dela ou a mágoa ou ressentimento que está tudo aqui nesse tanque escondido debaixo do tapete? A gente não consegue. Isso vibra mais, emoção vibra mais do que pensamento. É muito mais forte. Então, são essas pequenas coisas que a gente pode fazer agora, gente. Tá? E a sessão de hoje é uma sessão que vai ajudar a alinhar você. Para você sair daquela coisa, daquele padrão antigo, para você para eu posso lidar com o meu pensamento e minhas emoções de outra maneira. Por que eu não faço daquela maneira antiga? Mas é prática, é como andar de bicicleta. Você não anda na primeira vez de bicicleta. Você primeiro põe rodinha, você vai treinando, depois tira uma rodinha, treina mais um pouco, depois tira outra rodinha. Então, é treino, é repetição, tá?
E quanto mais a gente repete, mais a gente vai ficar, ó, musculoso e fortinho para fazer aquilo. E depois começa a ser automático. Tá, beleza? Mais alguém tem uma pergunta, alguma coisa? Se não, vamos continuar, que nós estamos a... Cris, Oi, diga. até foi o Jorge Laurindo que colocou aqui. E quando o cliente quer apenas provar que nada funciona? Quando o cliente quer provar que nada funciona, o problema é do cliente. Você, como terapeuta, você tem que ter toda aquela, como fala, você tem que ter todo um jeito de conversar com ele e mostrar, olha, realmente, talvez esse tipo de sessão não vai servir para você, talvez não está vibrando de acordo com você, e tem que ver o quanto você está querendo se transformar. Você está querendo se transformar ou você está querendo mostrar que isso não funciona? Mostrar a tua potência, a tua força. Às vezes, verbalizar isso para o cliente pode ficar pé da vida com você, não tem problema, mas você falou. Um dia, essa ficha vai cair. Eu tive um cliente há muitos anos, sabe, assim, meio que resistente, que parece que nada mudava. Exatamente, a patrulha da fraude, isso mesmo. E esse cliente, chegou uma hora que eu falei, olha, não dá mais, tá? Eu vou ter que falar umas coisas para você. Você é um cara chato, fresco, cheio de mimimi, e você não quer fazer nada para se modificar. Você só quer ficar na desculpa. E olha, não vou mais te atender. Já fiz isso. Fui curta e grossa com ele, mas foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Como é que eu descobri isso? Depois de uns 5, 6 anos, eu encontrei com ele num caixa eletrônico. Sabe aquela coisa assim que o universo faz? Pá. Ele falou, nossa, você é aqui! Só que a energia dele estava totalmente diferente. Ele falou, Cris, sabe aquele dia que você me falou aquelas verdades na cara? Isso fez eu mudar tanto, rever minha vida. Eu modifiquei, fui viajar, experimentei um monte de coisa que eu não me permitiria experimentar nunca na minha vida, porque eu era realmente todo cheio de mimimi e fresco. Nossa, eu sou uma outra pessoa e graças àquilo que você falou para mim. Então, gente, não tenham medo de perder cliente, tá? E às vezes, se vem essa intuição, pega e fala. O cliente pode falar. Oi? Sim. Mas daí, assim, ó, nessa questão, eu tenho essa dúvida também. Quando ele não confia, não é na questão do observador, tá? Eu entendo, assim, que essa dúvida tem algo em nós que atraiu esse cliente. Uhum. E a gente tem que modificar. Tanto é que tu chegou a um limite que tu modificou a sessão dele, né? O jeito com ele para fazer essa modificação. Então, é uma energia que está chegando, mas que está em nós. Sim, porque enquanto a gente quer ser a boazinha, quer ser a educada, muitas vezes você percebe, nossa, que incômodo é esse? Que negócio? Estou com vontade de socar meu cliente. Que terapeuta já não passou por isso? Tem momentos que a gente quer socar o cliente, só que você não vai socar assim. Mas você vai dar um chacoalhão nele sim. Você vai falar a verdade que está reverberando aqui. Porque muitas vezes a gente tem medo de falar a verdade, a intuição que está vindo aqui. Isso. Não é assim, não é isso? Sim. Ok. Obrigada. Cris, eu queria falar um pouquinho também sobre isso. Então, eu tenho uma coisa muito comigo, assim, de viver a minha verdade e de trabalhar em cima disso. Claro que eu não sou perfeita e, pelo contrário, como tu falou, eu reverbero muitas energias ainda para o meu cliente e, às vezes, é isso que eu atraio. Então, olha só, de uns anos para cá, eu comecei a modificar a minha forma de pensar no meu paciente.
E eu comecei a perceber assim, quem não quer, não vem. Quem não quiser fazer, tudo bem se não quer fazer. Procura alguém que combine mais com ele, não mais comigo. Então, assim, eu perdi esse medo de não ter os pacientes, porque eu tenho poucos pacientes, eu não tenho muitos, mas eu também tenho tempo para a minha vida. Então, eu observo algumas situações, assim, que às vezes a gente não tem o paciente porque a gente tem medo de perder. E quando ele vem dessa forma, querendo te cobrar e te mostrar que tu tá errada, que não vai dar certo. Então, hoje, aquele que chega, que diz para mim assim, ah, mas isso aí não funciona, primeiro que eu falo com ele, eu mostro tudo, como tu falou, né? Eu mostro tudo. E se ele quiser voltar, ele volta. Se ele não quiser voltar, tudo bem. Mas eu plantei a minha sementinha e eu acho que é esse que é nosso trabalho. Plantar essa sementinha lá dentro dele, de ele parar para pensar um pouquinho, né? Em todas aquelas questões que ele veio aqui, às vezes, para provar que aquilo não funciona, eu mostro para ele e deixo ele pensar. E eu deixo ele seguir. Eu aprendi a soltar isso. E eu acho que isso tem me trazido pessoas com mais consciência, buscando ter a consciência, ou que não tenham ainda, mas que estão querendo. Então, está vindo mais para mim pacientes que têm vontade de modificar, de verdade. Pessoas que estão chegando mais para mim com essa vontade. E as que chegam sem essa vontade, só querendo provar o contrário, eu estou conseguindo mostrar para elas o caminho e deixar elas irem. E sem me preocupar se eu vou segurar ela como paciente, eu não tenho mais medo de perder paciente. Eu digo que tem que dizer, e eu acho que esse é meu trabalho, dizer o que tem que dizer. Muito mais do que atender um paciente. Porque aqueles que não querem a verdade é que precisam ouvir a verdade. Aquele que já está buscando, ele vai buscar comigo ou com qualquer outro. Mas aquele que não está buscando, ele precisa provar. E aí eu planto a semente. E é esse nosso trabalho, eu acho que é lindo isso. Então a gente tem que olhar com esse olhar, de que sim, a gente está plantando sementes no mundo, né, para mudar, em algum momento vai mudar. Exatamente isso, gente. O Juan fala muito isso. Uma sessão é um encontro de dois seres e vai ter benefício para o cliente e benefício para o terapeuta. O terapeuta vai aprender muito com o cliente, muito de si próprio. Então, nós que somos terapeutas, parece que a gente é terapeuta porque tem que aprender muito mais até do que o cliente. Tem que bater e bater e bater 10 milhões de vezes a mesma técnica para cair a nossa ficha. Tá? Muitas vezes, a gente se sente inseguro. A gente, será que eu vou saber lidar? Eu não sei lidar com esse assunto. Tá, se você não sabe lidar, às vezes seja verdadeiro. Passa o teu cliente para um colega que sabe lidar melhor com aquilo. E é muito legal, porque depois a gente começa a fazer assim, uma troca de clientes. Ó, esse cliente não serve para mim, mas é a tua cara. Beleza, vai para lá. Aí, de repente, o outro fala, ó, Cris, eu estou te mandando alguém porque eu não sei lidar com isso. Beleza. Então, a gente não precisa ter esse medo, tá? E a gente precisa começar a ser extremamente verdadeiro com a gente. Perceber realmente, ó, tô com medo, tô inseguro, tô precisando de mais conhecimento, não tô a fim de atender, porque muitas vezes o cliente vem, você fala que quer cliente porque a tua conta no banco está esvaziando, mas você não está a fim de atender. Então, não vai vir cliente. Você tem que ser extremamente verdadeiro com você. O perceber é olhar para dentro. Eu realmente, quantos clientes que eu sou a fim de atender de verdade? Também tem isso que a gente precisa pensar, tá? Bom, antes da gente continuar, eu quero só acabar, falta só um pouquinho para a gente acabar essa parte mais teórica, tá? E aí a gente continua para as perguntinhas. Porque, olha, tá muito bom. É uma delícia estar esse grupo junto e a gente poder se apoiar e ajudar. E olha, eu tô vendo que essa semana vai ter muita conversa construtiva no grupo. Vocês já viram esse carinha aqui, o senhor Uemoto, Masaru Uemoto, dos cristalzinhos de água. Então, cada pensamento e cada sentimento é uma frequência vibratória, como a gente viu lá na simática, que cristaliza e que mostra.
tá? Então, eu vou passar isso porque é muito bonito. Provavelmente todos vocês viram, mas pode ser que tenham pessoas que não viram isso. E é muito interessante, tá? E é uma cena daquele filme Quem Somos Nós, de não sei se 10, 15 anos atrás. E muito mais. Ai, sei lá, eu já perdi a noção do tempo e do espaço. Então, dá uma olhada nessa cena do filme. E vocês, quem não assistiu o filme Quem Somos Nós, O Segredo, por favor, assistam, gente. É uma baita lição para terapeutas. E hoje em dia ele faz muito mais sentido do que na época que a gente assistiu. Vocês perceberam, e agora vocês entenderam, e a gente foi vendo desde lá do início que a frequência atrai energia, os átomos, dimensão, salto quântico, a fenda dupla, agora a mensagem da água do Masaru Emoto. Então, a gente realmente interfere em tudo. Esse também é uma das premissas da Tamiana. A gente vibra e recebe a vibração. E é um jogo, assim. O terapeuta afeta o cliente e o cliente afeta o terapeuta também. Então, nós temos uma responsabilidade, não só como terapeutas, mas como seres humanos, também de, tá, e aí, o que eu estou vibrando na minha vida? O que eu estou fazendo na minha vida? Eu realmente estou com a vibração que eu quero, atraindo as coisas que eu quero, ou a minha vibração não é aquela, não está condizente com o que eu sonho, que eu gostaria? Que, olha, se você está vibrando baixo, ó como que está aqui. E você pode modificar a vibração e criar coisas lindas. E lembrando de novo, o coração, ele pensa. Ele tem 40 mil células neuronais que pensam e emitem o potencial eletromagnético 5 mil vezes maior do que o cérebro. Então, não adianta você ter pensamento positivo se o que você vibra no coração e nas ações é diferente. Então, você vai atrair mais o que você sente do que aquilo que você pensa. Não adianta, eu desejo ter uma casa própria, desejo mudar de carro. Só que se você estiver vibrando no teu coração, ai, isso não é para mim, só os outros têm. Nossa, aquela pessoa é rico, deve ter roubado um monte para ser isso. Então, o que você vai atrair? Você vai atrair mais miséria, pobreza, porque você mentalmente, você está preso em um monte de crença. Então, é muito importante vocês pensarem, tá? E tem uma lei do universo que é fato, semelhante atrai semelhante. A frequência vibratória semelhante atrai frequência vibratória semelhante. A gente está juntinho por afinidade. Então, como é que é a sua vibração? O que você tem atraído? Quem são seus amigos? E quando que eu falo amigos, não é amigos só do plano físico, é do plano espiritual. Você tem amiguinho ser de luz ou você tem amiguinho alma penada e ser trevoso? Então, comece a observar mais a vibração. Isso também são questões muito boas para perguntar para cliente. E você que é cliente também, se fazer, tá? Como é que eu estou vibrando? O que eu estou atraindo para a minha vida? Quais são as pessoas que me cercam? Muito interessante começar a olhar para tudo isso, né? Então, a parte da apresentação mais teórica encerrou, e eu quero agradecer vocês, mas vai continuar. Então, e uma coisa assim, uma frase que veio ontem, né? Para mim, muito clara, né? Do que eu faço. Então, o que eu faço? A minha missão é organizar o conhecimento
com o fim de nutrir o teu ser, para que você se lembre de quem verdadeiramente é, para que você viva em harmonia consigo, com a terra e com todos. E depois eu mando esses slides para vocês também, tá? Gente, perguntas! Que depois precisamos fazer a nossa sessão. Alguém tem pergunta, tem dúvida? Como é que foi ouvir tudo isso? Foi tranquilo? Foi complicado? O que chamou a atenção? Pode falar. Foi um caimento de ficha. Sério? Sério. Por quê? Como é que foi? Você pode falar? Posso. Porque, assim, estou saindo, quer dizer, não estou saindo, é um renascimento que eu estou fazendo. Minha fênix está ressurgindo agora. Então, com muitas coisas que ainda estavam pendentes na cabeça. E uma das coisas que bateu muito, que você falou, o espírito não está aqui, ele está em outra dimensão. E isso fez eu entender o porquê de tanta coisa na minha mente. E eu preciso entrar mais em contato com ele para poder entender por onde ele está andando. Porque você é só esse robozinho orgânico, é só um pedaço de Sim, você. o quanto eu me desconectei dele. Ou ele, quer dizer, nos desconectamos o corpo, a mente e o coração, cada um sentindo coisas tão diferentes e se posicionando tão diferente que quando tentávamos nos encontrar, não dava. Eram os seres estranhos. Dimensões totalmente diferentes, principalmente a minha mente e as minhas emoções. E esse ser que está aqui, mas na 3D, a gente funciona muito através do nosso ego. O nosso ego é complicado, porque ele acredita em um monte de coisa que não é verdade. E o ego é como se fosse uma criança rebelde, que não quer ver o que é bom. O pai fala, não faz isso. Não, eu vou fazer assim mesmo. E é por isso que não estava dando essa conexão, não estava chegando junto. Então, assim, como eu trabalho muito com apometria, isso caiu aqui agora até para os meus atendimentos. Se antes eu pensava que eu tinha que procurar um caminho, agora o meu olhar vai ser como, até na hora da radiestesia, para fazer as perguntas, para fazer o diagnóstico, como está mente, emoção, espírito, qual a missão da sua alma, como eu vou conectar isso tudo de uma maneira mais harmoniosa para trazer para o dia a dia. Nossa, isso aqui está na minha cabeça, sim. Vou ter que pensar muito nisso essa semana. E esse é o objetivo de cada terapeuta. Esse é o objetivo de quem trabalha com outro ser humano. E não só isso, todos os seres que estão encarnados aqui precisam fazer esse questionamento. Tá, será que quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou vivenciando aquilo que meu espírito está trazendo ou estou fazendo uma coisa que não tem nada a ver? E você tem que direcionar esse espírito para o dia de hoje. Para esse momento. Ele não pode também vagar em dimensões para cima e para baixo, porque
dá um pau na cabeça dos outros. E a gente tem uma bússola, a gente tem um norte. O norte é aquilo que traz alegria para o teu coração, que traz a empolgação para a tua vida, é o norte. Aquilo que você sente, nossa, é nesse norte que você vai. Só que as pessoas estão indo para um caminho totalmente diferente, tendo que ficar tomando um monte de calmante para tolerar uma vida que elas não querem. E é só ver, se você adoece, você está no caminho errado. Alguma coisa está errada. Não importa que doença que você tenha. Você está em desacordo com o teu espírito. Então, gente, é trabalho, né? Vocês estão percebendo o trabalho pessoal de cada um e o trabalho com o cliente de vocês também. Esse é o caimento da minha ficha, que eu tenho que direcionar. Ai. Que palavra não ser gratidão. Amém. Então, Cris, sobre o que a colega falou aí de cair a ficha, não importa os anos que você esteja, ou que a pessoa, eu, esteja estudando, buscando informação para virar conhecimento, praticando, experienciando, não importa. Mas chega um momento que você começa, através dos problemas físicos, alguma coisa está errada, não é possível, você faz tudo certinho e vem e acontece. Porém, esse orar e vigiar, que já nos ensinaram há milênios, né? Milhares de anos, ele foge, tem hora de você. E é essa reconexão através assim, das suas aulas, da sua explicação, de outras coisas que a gente estuda e lê, é que vai fazendo as fichas caírem, até o ego ficar lá fora e você falar, essa é a essência. Tem um livro de um médico chamado A Outra Face da Medicina, que ele mostra essa questão dessa conexão mente-espírito que vai gerar a nossa saúde físico-mental através mesmo dessa reconexão que é preciso ter, porque está além do conhecimento teórico, além da sua prática. Precisa, às vezes, a gente realmente ter a graça de participar de um trabalho desse, que você está aí, você está organizando, é a sua missão, organizar o conhecimento para estruturar as pessoas e realmente muita coisa que você falou, já vi, já conheci. Dr. Amit Goswami, por exemplo, que é um dos protagonistas do filme Quem Somos Nós, em 1996 eu não dei conta de assistir o filme, meu organismo reagiu, porque eu não estava preparada. E existe o momento certo também, não é? Então eu quero agradecer, aproveitando para me desculpar, que se deixar eu falo o tempo inteiro. Gratidão. Parabéns pela clareza da aula. Ai, que bom, gente, que bom, porque olha, isso que eu queria, dar uma linha de pensamento mais fácil de vocês entenderem e vocês sentirem. Vocês perceberam que não é só entender, é aquela coisa, realmente, tá? Então depois assistam com calma, eu vou fazer uma lista de todos os links dos vídeos que vocês viram hoje também, para vocês terem eles, e aí ser muito mais fácil para vocês falar, não, deixa eu ver isso de novo, porque ainda não entendi. E são ciclos. A gente vai fazendo ciclos e ciclos para conseguir aprofundar no conhecimento. Tanto que eu falo, gente, vocês querem aprender tamiana? Ouçam 10 vezes cada entrevista do Juan. No mínimo 10 vezes. Aí vocês vão... E de qualquer outro professor. Ouçam 10 vezes, porque cada vez parece que a gente vai mudando o filtro. E a gente vai captando uma coisinha diferente, que a gente não enxergava antes. Nossa, todos esses vídeos, eu já tinha assistido eles, cada vez vem diferente. E está vindo também emoções e sensações diferentes cada vez que eu assisto. De fichas que estão caindo que não são mais mentais. É muito interessante também isso. As fichas não mentais que caem, que você vai processar
e depois no dia a dia começa a dar um efeito diferente, tá? Então, gente, mais alguma pergunta para fazer? Olá, gente, bom dia. Não é bem uma pergunta, Cris, é falar rapidinho, mas é um agradecimento. Poxa, eu fico tão feliz quando, assim, você cai, né? Aquela coisa da energia, você cai ali, vai naquele momento ali, em algo que você não esperava. E, assim, as pessoas, né? Você passando o seu conhecimento, as outras colegas também, é muito gratificante, assim, é muito bom, porque você percebe que você está indo para o caminho certo. Que você está ali, eu fiz o curso e deixei lá, fiquei parada, gostei das técnicas, me senti super bem, mas não coloquei em prática. E aí, de repente, essa semana veio essa oportunidade, né, dessas aulas com você, e eu vendo aí as outras colegas falando, é aquele momento que você realmente se sente bem, que você sente que o seu corpo está vibrando com algo que te faz bem, e aí você percebe, é esse o caminho, menina, acorda, é esse o caminho, é por aí que você tem que ir. E, poxa, muito obrigada, Cris, pelos conhecimentos que você passou aqui, reforça cada vez mais, né? Aquelas coisas que a gente já tem dentro, mas assim, vai reforçando. Muita gratidão mesmo, viu? Valeu, muito obrigada. Ai, que bom. E olha, gente, eu também já passei por isso, de falar, será que eu estou no caminho certo? Como é que tá? E até que chega num ponto que aí você cai a ficha e você sabe que está no caminho certo. Mas até então, sincronicidades. Você vai vendo que vai caindo. De repente cai um vídeo, cai uma aula, cai uma pessoa que fala, ah, nossa, isso são sinais que eu estou no caminho certo e continua indo, tá? Então, a minha proposta aqui é fazer a cada, assim, pelo menos 2 vezes por mês. Não digo se vai ser consecutivo, se vai ter espaço, tá? Porque semana que vem eu não vou dar a nossa aula aqui da Família Galáctica, porque eu vou estar dando formação de Tamiana em São Paulo. Vai ter a formação presencial depois do início da pandemia. Então, gente, eu tô, nossa, tão feliz de ver gente de novo, de trabalhar, sabe, com gente, vamos deitar, botar os cristalzinhos, sabe, ter toda essa egrégora. Apesar que eu consigo mais ou menos fazer aqui, da gente ter a nossa sala de visita aqui, parece que não é uma sala de aula, é uma sala de visita, um grupo de acolhimento. Então, vai ter no domingo, o dia inteiro, curso de Tamiana, lá na Pompeia, em São Paulo, tá? Então, ainda dá para se inscrever, quem quiser se inscrever, que é aqui de São Paulo. E para quem já fez o curso e quer revisar o curso, é 50% de desconto, tá? E como que vai ser no presencial? O que eu estou fazendo? A gente tem uma taxa de R$150 para pagar todas as despesas de aluguel. Então, o preço do curso é fixo, que você pode dividir em 12 vezes sem acréscimo, sem juros, sem nada, que isso eu gostei dessa plataforma que eu coloquei o curso. Então, vai ter uma parte toda digital, que já está gravadinha, organizadinha, porque, quero ver como faz aquela sessão. Pá, vai lá, clica, vê. Tudo. Você vai ter todo esse material para sempre para você. E nós vamos ter ou aula presencial, quando que dá para fazer isso, ou também, para quem faz o curso digital, já está incluso no curso digital uma aula pelo Zoom. Pelo menos uma, mas você pode repetir, tendo as outras aulas que eu faço, você pode fazer quantas aulas quiser depois gratuitamente, tá? E quem é meu aluno e já fez o curso de Tamiana comigo, aí seria só pagar a taxa de aluguel do espaço, tá? Então, gente, vamos fazer um intervalinho para tomar uma água, fazer um pipis, arranjar um cantinho tranquilo. Então, hoje nós vamos fazer uma prática que não é deitado. Mas também, se você quiser deitar para receber, também pode, tá? Nós vamos fazer uma meditação chamada Calma Interior. Quem já fez iluminação pode usar a velinha com símbolos da iluminação, quem sabe fazer, tá? Quem não sabe, então eu resolvi fazer, não, vou ensinar calma interior, porque quem sabe iluminação já faz, porque já sabe o procedimento, porque o mantra é o mesmo. E quem não sabe, tem 2 possibilidades, ou fazer e repetir junto
comigo aqui, ou deitar e receber essa sessão. E toda essa energia que a gente vai gerar com toda essa meditação que a gente vai fazer, vai ser para quê? Nós vamos mandar para quem está precisando, para os seres que desencarnaram, para as famílias que perderam tudo, com todas essas enchentes, desbarrancamento. Então, o povo está precisando disso. Então, a gente vai doar essa energia para esses seres. E essa meditação, ela tem que efeito? Ela leva só 20 minutinhos e ela vai alinhar os teus chakras e o teu ser e acalmar o cabeção, tá? Quem tem aquele Japamala, pode pegar o Japamala, que a gente vai fazer 108 repetições, mas eu fiz aqui na tela um videozinho que vocês vão poder repetir junto. E vai ser um videozinho com o áudio do Juan, na toada do Juan, na pronúncia dele, na pronúncia pleiadiana de fazer, tá? Porque às vezes fala, ai, como é que eu pronuncio? Vai ser o áudio do Juan, e a gente vai seguir ele, tá bom? Então, agora é momento da gente... e uma coisa, nessa meditação, no começo, o cérebro da gente, o ego, fala, meu Deus do céu, será que vai demorar muito? Será que minha cabeça não para? Continua. Não desiste. Continua. Mais ou menos, depois de uns 9 minutinhos, parece que o ego cansa e fala, tá, vou relaxar, é isso mesmo, então deixa. E aí a tua cabeça começa a mudar. Você começa a ter uma paz aqui dentro e começa a diminuir a quantidade de pensamento. Lembra tudo que a gente falou, que a gente viu nessa aula? Se a gente não modificar o jeito de lidar com os nossos pensamentos e sentimentos, o que a gente vai criar para a nossa vida? Então, na hora que a gente começa a ter uma ferramenta para puxar pensamento, venha! Eu controlo meus pensamentos. E essa meditação é uma das ferramentas poderosíssimas para você começar a adquirir autocontrole dos seus pensamentos. E o pensamento gera um sentimento. Lembra de uma coisa boa? Vem sentimento gostoso. Lembra de um problema? Vem sentimento. Ai, se eu tivesse feito isso naquele momento, e aí você vai ficando cada vez mais mal. Então, essa meditação, que chama-se calma interior, ela vai ajudar você a fazer o quê? A domesticar o teu ego e o teu cabeção para você ter o controle dele, não ele ter o controle de você. Bom?